Fala makers, tranquilos? Alguns dias atrás eu gravei um vídeo sobre as principais vantagens de comprar um imóvel e as principais vantagens de alugar um imóvel. E aí o resultado foi muito bom, muitas mensagens, muitos comentários, muitas mensagens lá no meu direct do Instagram, Rodrigo Barros Empreendedor. E daí eu decidi gravar um vídeo sobre as principais desvantagens de comprar um imóvel e as principais desvantagens de alugar um imóvel. Então, você assistindo os dois vídeos até o fim, com certeza você vai poder tomar uma decisão mais acertada. Comprar um imóvel é um grande passo na vida de muitas pessoas. É uma decisão importante, pode representar um grande investimento financeiro. No entanto, existem várias desvantagens que devem ser consideradas antes de tomar uma decisão tão significativa. Outra grande parcela das pessoas optam por alugar um imóvel ao invés de comprá-lo. O aluguel pode ser uma boa opção para aqueles que desejam mais flexibilidade ou não têm os recursos financeiros para comprar uma casa ou um apartamento. No entanto, existem algumas desvantagens a serem consideradas ao decidir alugar um imóvel. E nesse vídeo de hoje, a gente vai abordar as desvantagens de comprar um imóvel e as desvantagens de alugar um imóvel e as possíveis consequências em ambos os casos. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta aí, editor. Bem, makers, para não atrasar o seu vídeo, duas perguntas. Primeiro, você assistiu o vídeo anterior sobre as vantagens? O que você achou mais interessante, comprar ou alugar? E também, segunda pergunta, você na sua vida, você já comprou um imóvel ou você é mais da turma do aluguel? Comenta aí abaixo, sem mais enrolação, vamos lá. Desvantagens de comprar um imóvel. Número 1, custo inicial elevado. Comprar um imóvel requer um grande investimento financeiro, o que pode ser uma desvantagem para muitas pessoas. Além do valor da propriedade, há outras despesas a serem consideradas, como impostos, taxas, avaliações e custos legais. Tudo isso pode elevar significativamente o valor total da compra. Número 2, manutenção e reparos. Ter um imóvel também significa arcar com as despesas de manutenção e reparos. O proprietário é responsável por garantir que o imóvel esteja em boas condições e em conformidade com as leis e regulamentos. Isso pode ser um grande problema, uma grande responsabilidade e gerar custos inesperados que podem afetar significativamente o orçamento do proprietário. Número 3, imóvel pode desvalorizar. O mercado imobiliário é muito volátil e pode afetar o valor do imóvel. Existem várias razões pelas quais o imóvel pode desvalorizar, como mudanças na economia, na infraestrutura do local ou no mercado imobiliário. Se o proprietário precisar vender o imóvel em um momento em que o mercado estiver em baixa, poderá perder o dinheiro. Inclusive, já teve casos aqui em Campinas, por exemplo, que naquele determinado bairro a criminalidade aumentou. Trabalha nisso. Já teve casos que teve não só criminalidade, mas ponto de drogas ali e tudo mais. E além disso, tem o fato de a pessoa, de repente, não ter feito o cálculo ali muito do financiamento, não ter conseguido pagar, e aí o que acontece? Tem que queimar o imóvel, vender, ou senão ele não arca com o financiamento, o banco acaba tomando o imóvel e o imóvel vai para leilão, que inclusive é um dos investimentos que eu faço. Eu posso fazer um vídeo sobre investimentos de leilão no outro momento, você pode comentar aqui abaixo se você quiser. Mas enfim, a pessoa pode, por algum problema, ou na economia, ou na localidade, ou precisar mesmo da grana, e aí ele vai lá e ou queima o imóvel, vende, ou ele devolve, né? Não paga, o banco toma dele. Número 4, custos adicionais.
Além dos custos de manutenção e reparos, há outros custos associados à propriedade de um imóvel. Esses custos incluem seguro de imóvel, serviços públicos, impostos sobre a propriedade e taxas de condomínio, caso o imóvel esteja localizado em um condomínio. Esses custos podem ser significativos e precisam ser levados em consideração antes de comprar um imóvel. Quando você compra um imóvel na planta, que a princípio é um bom investimento, se você fizer todas as pesquisas certinho ali da região, mas se você vender enquanto está em obras, que é um caso que eu gosto bastante, tudo bem. Agora, se você comprou na planta para pagar mais barato, mas depois você entrou no imóvel, ou você comprou um imóvel já pronto, mas um imóvel de antes de 5 anos, o que pode acontecer? O condomínio aumentar, porque o condomínio sempre começa mais baixinho e à medida que as pessoas vão chegando, o imóvel, né, produz mais lixo, precisa de mais funcionários, precisa de mais porteiros, mais empregadas, mais jardineiros e tudo mais, e o preço do condomínio vai aumentando, chega muitas vezes a dobrar. Número 5, menos flexibilidade e mobilidade. Ter um imóvel pode limitar a mobilidade de uma pessoa. Se ela precisar mudar de cidade ou de país, terá que vender o imóvel ou arranjar um inquilino. Isso pode ser um processo demorado e caro, além de ter que lidar com todas as despesas associadas à venda ou aluguel. Imagina, você é jovem, você tem os seus 20 e poucos aninhos ali, acabou de terminar a faculdade, eu terminei a faculdade ali com 23 anos, né? Entrei com 18, terminei com 23 anos. Então imagina, naquele momento, eu comprar um imóvel. E aí, né, comecei a pagar, porque normalmente primeiro imóvel ali você vai financiar, e aí você tem a parcela ali do financiamento, vamos supor que você tem ali R$3.000 de parcela, mais R$1.000 de condomínio, R$4.000. E aí você recebe uma proposta de trabalho, você acabou de se formar, né? Então muito importante. E aí é em São Paulo, por exemplo, a 100 quilômetros de Campinas, gasolina cara, você vai ir e voltar ou você vai montar um apartamento lá? Mas você vai montar um apartamento, se você está pagando um aqui, vai ter 2 parcelas, aluguel, condomínio, IPTU lá, aqui parcela do financiamento, mais IPTU, mais condomínio, como é que você vai fazer isso? Tá, então vou e voltar, mas cara, quanto custa gasolina 200 quilômetros por dia? Imagina isso. Então, você comprar um imóvel no início da sua vida prende você quando na verdade você deveria estar correndo por oportunidades de trabalho. Então isso pode realmente, a falta de flexibilidade também é uma grande desvantagem da compra de um imóvel. Número 6, nenhum retorno financeiro. Ao contrário da locação, que você pode ter custos menores, investir o dinheiro e comprar à vista um imóvel com desconto alguns anos na frente, a compra do imóvel pode causar prejuízos com juros altos que fazem com que você ao final tenha pago o valor ali de 2 a 3 imóveis por causa dos juros do financiamento. Então, o principal é dar muita atenção às condições do financiamento. Se for possível, pagar à vista ou dar uma boa entrada e fazer amortizações ao longo do período. Então, por exemplo, você foi lá, comprou o imóvel. Pode à vista? Não. Quanto é o imóvel? 500 mil? Tem 200, 300 mil? Já dá lá, já dá lá. Porque é muito difícil os juros do financiamento ser menor do que o valor aplicado. Porque hoje em dia, né, aí tô falando enquanto tô gravando esse vídeo, 9, 10% ali de custo efetivo anual, beleza. Hoje em dia você até consegue ali 11, 12%, mas praticamente empata. Só que aí você vai dar o dinheiro ali à vista, você vai conseguir um desconto, né, o que vai melhorar. E aí você deu 300 mil, falta 200, financia por 30 anos, mas sei lá, todo ano você dá ali, você amortiza, você dá um valorzinho maior para ir descendo e de repente pagar esse imóvel em 5 anos, é um conselho meu. Desvantagens de alugar o imóvel. Número 1, falta de estabilidade. Uma das principais desvantagens de alugar um imóvel é a falta de estabilidade. Os contratos de aluguel geralmente têm prazos de 1 ano, né? Normalmente 30 meses, mas você pode sair depois de 12 meses sem multa, né? O que significa que o locatário pode ter que se mudar regularmente, porque
são 30 meses, beleza, 12 meses você pode sair, mas o proprietário pode pedir o imóvel, né? Depois de um tempo, ele pode pagar uma multa, na verdade, se ele quiser antes, normalmente ele não paga, mas depois ali dos 30 meses ele pode não renovar e também ele pode pedir para voltar a morar, por exemplo. Então tem algumas exceções ali. Isso pode ser, obviamente, estressante para quem está locando, caro também, especialmente se o locatário tiver que mudar de cidade ou estado para encontrar um novo lugar para morar. Número 2, limitações de espaço. Alugar um imóvel pode significar ter que se adaptar às limitações do espaço. O locatário pode ter que lidar com uma cozinha pequena, ou poucos banheiros, ou um banheiro pequeno, ou não ter espaço suficiente para armazenamento ali dos móveis, dos itens que ele tem, ou também até entretenimento. De repente tinha uma mesa grande, tinha uma geladeira grande, tinha um home theater, enfim. E acabou que ali, né, do espaço que ele estava para o espaço que ele chegou, talvez não caiba tudo, né? Isso pode ser um problema, especialmente para famílias maiores ou aqueles que trabalham em casa. Eu aqui, por exemplo, eu já morei, sou da turma do aluguel, eu já morei em apartamento meu, beleza. Hoje, né, já faz alguns anos eu vendi, botei lá para aplicação, tá muito bem, obrigado. Mas eu já moro há cerca aí de 3 anos de aluguel, né? E aí o que acontece? Já morei em 2 dormitórios, né, 2 suítes com a varanda gigantesca. Já morei em 2 dormitórios onde um era o meu escritório e o outro era o meu quarto de dormir. E hoje eu moro em um dormitório com uma sala grande e onde eu trabalho, né, tá dividido entre onde eu trabalho e o home theater. Né? Você já viu outros vídeos meus, né? Então, você já viu um quadro de leão atrás? É onde eu trabalho. Aqui eu home theater, aqui um outro fundo que eu fiz aqui, mas basicamente eu preferi localização. Estou perto de tudo, perto de padaria, supermercado, bares, restaurantes e tudo mais. Preferi localização e estrutura do prédio, piscina para nadar com raia, sauna, academia e tudo mais, por um apartamento mais enxuto. Eu preferi isso do que morar num lugar maior, né, 2 dormitórios e tudo mais, com mais conforto, porém numa estrutura menor e mais longe das coisas. Então são opções. Número 3, limitações na personalização. Outra desvantagem do aluguel é que os locatários geralmente não têm permissão para fazer grandes mudanças em um imóvel. Isso inclui pintar as paredes ou fazer alterações estruturais, tipo, vou derrubar a parede ali para, sei lá, aumentar a sala. Isso pode ser frustrante para aqueles que desejam personalizar sua casa e torná-la mais sua. Você pode até pedir pro proprietário, mas depois, quando você devolver, você vai ter o custo para modificar e depois o custo para devolver do jeito que você pegou. Número 4, custos crescentes. Enquanto os locatários não têm que arcar com os custos iniciais de compra de um imóvel, eles ainda têm que pagar mensalmente o aluguel. O problema é que o aluguel pode aumentar a cada renovação do contrato, o que pode aumentar significativamente o custo de vida. Isso pode ser especialmente problemático para aqueles com rendas fixas ou limitadas, ou seja, o salário não está aumentando na mesma velocidade que o aluguel, por exemplo. Número 5, restrições de animais de estimação. Muitos proprietários de imóveis não permitem animais de estimação em suas propriedades. Isso pode ser um problema para aqueles que têm animais de estimação que são considerados, obviamente, parte da família. O locatário pode ter que encontrar um lugar mais caro que permita animais de estimação ou ter que se separar de seus animais de estimações, procurar uma creche, deixar a mãe, o que obviamente é um tiro no coração, né? Número 6, nenhum retorno financeiro. E agora você pensa, Rodrigo, você tá louco, né? Porque você colocou nenhum retorno financeiro lá na compra de um imóvel e agora você está falando nenhum retorno financeiro aqui no aluguel? Bem, vou primeiro falar sobre o não retorno financeiro do aluguel e depois vou comparar com o não retorno aqui do imóvel, na compra do imóvel. Vamos lá. Ao contrário da compra de um imóvel, o aluguel não gera nenhum retorno financeiro no longo prazo. Na compra de um imóvel, em boa localização,
em uma região de crescimento pode proporcionar um bom retorno sobre o investimento. Agora vamos lá. Lá no imóvel, eu quis dizer assim, se você tem uma boa localização, você pesquisou certinho, vai depender do quê? Pode valorizar o imóvel, beleza, só que se você financiou em 30 anos, você vai pagar 2 imóveis e meio. Então você comprou um imóvel de 500 mil, lá quando terminar 30 anos, você pagou 1,5 milhão. E aí o imóvel de 500 mil valorizou para 750. Ou seja, não adianta nada, né? Você pagou muito mais. Agora, se você comprou numa boa localização e pagou à vista, ou deu uma boa entrada e depois foi amortizando e em 5 anos ele se pagou, ou mesmo comprou o imóvel à vista ou amortizou, mas colocou ele para alugar, para fazer dinheiro, então olha só, ele valorizou, você pagou à vista, conseguiu um desconto e ainda alugou. Então quer dizer, existem ali algumas variáveis, né? Agora, a maioria compra e financia em 30 anos, paga 2 imóveis e meio, aí vai ser prejuízo. Para locação, depende. Porque ao mesmo tempo que a locação, você pode ter ali a cada 30 meses um aumento de aluguel, que é quando acaba o contrato, mas ao mesmo tempo, eu por exemplo, com a minha renda, aqui estou dando um exemplo, eu poderia confortavelmente, né, eu não sou casado e não tenho filhos, então o que acontece? Eu poderia morar com mais conforto em 2 dormitórios e poderia pagar um pouco mais. O que eu fiz? Eu morei em um dormitório bem localizado, não é grande o imóvel, mas para mim é o suficiente, e aí eu economizo. Como eu economizo, para ter uma economia até para 2 dormitórios, o aluguel precisa aumentar pelo menos 3 vezes. Né? Não o triplo, mas em 3 renovações, ou seja, em 90 meses, né, ele aumentando ali um pouquinho, né, na média de mercado, eu chegaria a 2 dormitórios. 90 meses é 12, 24, 36, é 10 anos, sei lá, 8 a 10 anos para eu chegar nos 2 dormitórios. Enquanto isso eu estou juntando dinheiro, estou aplicando, então quer dizer, tem ali também a variante da alocação. E eu posso estar juntando dinheiro, né, para, por exemplo, daqui 10, 15 anos comprar um imóvel à vista com desconto, por exemplo, se for o meu interesse. Então tem ali os 2 lados da moeda. Conclusão que chegamos no vídeo de hoje. Foram destacadas as principais desvantagens existentes ao comprar o imóvel e as principais desvantagens de se alugar o imóvel. Comprar um imóvel é um investimento de longo prazo que deve ser realizado com a maior consciência possível para garantir um bom retorno. A compra de um imóvel pode ser uma escolha preferida de muitas pessoas, mas isso não significa que seja a melhor escolha para todos. É importante levar em consideração as desvantagens potenciais, como o custo elevado, a falta de flexibilidade, a falta de diversificação de investimento e o estresse emocional e financeiro antes de tomar uma decisão sobre a compra de um imóvel. Como em qualquer decisão financeira importante, faça sua pesquisa, pese os prós e os contras e tome a decisão que melhor se adapte às suas necessidades e objetivos financeiros. De repente a locação é para você num determinado momento da sua vida, depois a compra de um imóvel em determinado momento. Alugar um imóvel pode ser uma opção atraente para aqueles que desejam mais flexibilidade ou não têm recursos financeiros para comprar uma casa ou apartamento, nesse caso. No entanto, é importante estar ciente das desvantagens que acompanham essa decisão. A falta de estabilidade, restrições de decoração, limitações de espaço, custos crescentes e restrições de animais de estimação podem afetar significativamente a qualidade da vida do locatário. Portanto, é essencial avaliar cuidadosamente todos os fatores antes de tomar uma decisão tão importante. Por fim, antes de fazer qualquer movimentação, seja de compra, seja de locação, é importante consultar um especialista na área para garantir que todos os procedimentos necessários sejam seguidos. E agora, estou deixando aqui em algum lugar o vídeo sobre as vantagens de comprar e as vantagens de alugar. Não perde esse vídeo, que é um complemento desse aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!